Flamengo fez? Pá, pá, pá. Era pra ser uns 8. Mas o problema não é perder. Não, era pra ser uns 8. Era pra ser uns 8. Era mais. Não, era pra ser uns 8, Veloso. As 3 defesas que o Hugo fez, as bolas da trave. E aí também a gente fica uma hora aqui falando. Faço stand-up aqui da sogra. Quem nunca quis ver a sogra de biquíni? Não, tá apontando pra Já viu? Não. Já viu pelada? Tá doido? Você? Não, nunca vi. Salve, salve, nação. Vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Quando você pensa que o Neto não pode surpreender durante a sua fala, ele diz isso. É incrível o que ele falou, né? E, obviamente, né, após a goleada sofrida para o Flamengo de 4-0, fora os ameaças que poderiam ter sido 7, ele solta uma dessa aí. Então vambora com mais um vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal também. Sem mais enrolação, vamos para mais um vídeo. Incrível. Em relação ao Corinthians, meu irmão, perder pro Flamengo, quase todo mundo vai perder. É como perder. Você pega o Vasco, que o Corinthians meteu 3-1, você pega o Vasco jogando com o Flamengo. O grande problema do Corinthians é que, por exemplo, o seu Carrilho não consegue correr segundo tempo. O que está acontecendo com esse cara? Pô, quantas vezes eu, Souza, Veloso, a torcida do Corinthians, Godoy, a gente coloca a importância do Carrilho com a ausência do Garro. Vamos lá, o cara não consegue dar um pique. O que está acontecendo, irmão? Qual que é a parada? É assim, como é que um jogador de 32 anos não consegue correr? Por quê? O que está acontecendo? O André Ramalho, quando ele chegou, que ele chegou sem fazer pré-temporada, meu irmão, era dificilmente ele perdia uma cobertura do lado esquerdo, do lado direito, ganhava. O que está acontecendo, irmão? O que vocês estão achando que vocês são? Não é perder para o Flamengo hoje, eu acho que só o Palmeiras que bate de frente. E aí você pega os times do Rio, que aí é um clássico regional, que aí é uma outra motivação, que isso é natural. Só que é o seguinte, como perdeu? Aí veio o treinador que ganhou 2 jogos do Sport, e se foi um jogo mais ou menos. Não foi? Aí você joga contra o Racing do Uruguai. Tem o Félix Torres que é expulso. Eu faço um jogo onde eu ganho o jogo de 1-0 num lance de escanteio, gol do Romero. Aí eu jogo contra o Fluminense. Em casa, eu perco o jogo e não jogo nada. Eu jogo contra o Bahia, primeiro jogo, eu jogo com o time reserva, eu faço um bom jogo. Eu jogo contra o Vasco, eu ganho de 3-1. Ponto, acabou o Corinthians. Acabou o Corinthians. Qual é a ideia daquilo que eu penso, que eu falei com o Godoy ontem, no apito final? Meu irmão, o Hugo, você não tem o que falar de seu menino. É um goleiraço, mesmo ele falhando no lance, o Hugo acertou a bola, mete pro Souza lá, ó. Deixa eu pegar o pessoal ali, o pessoal ver como é que não erra o passe. Ó, tá ali, ó. Mete devagar, não vem por dentro. Por dentro não dá. Vai lateral, você tá longe do gol, mas tudo bem. Lateral aberto, tá tudo bem. Agora, vamos lá, o Mateuzinho tá jogando? Não. Félix Torres tá jogando? Não. André Ramalho tá jogando? Não. Se precisar do Kaká, aí a gente pula da ponte. Pula da ponte Rio-Niterói, aí vê se o Tubarão tá lá ou só sogra tá lá, né? Aí você vai ver. Aí você tem o Gustavo Henrique. Entrou, pá, mas mais ou menos, hein? Mais ou menos. Aí você tem o Andileri, que é bom lateral. É um cara que marca, um cara que, sabe, que não pipoca, uma baita de uma contratação. Aí você tem o Breno Bidon, menino craque de bola, mas precisa ter panca, né? Aquela coisa toda, jogar o Campeonato Paulista. Brasileiro, meu irmão, você joga contra o Fortaleza, é porrada. Brasileiro é o pior campeonato que tem, não é Libertadores. E aí você tem o Carrilho, que tá andando em campo. Aí saiu o Garro. Pô, mas peraí, o Corinthians não joga mais por causa do Garro? O Palmeiras não joga mais por causa do Rafael Veiga? O São Paulo não joga por causa do Lucas? O Pedro voltou? 5 jogos, 4 gols. Sabe quantos gols tem o Vitor Roque? Nenhum, em 11 jogos. O Pedro é um monstro. Mas aí quem joga do lado dele? De Arrascaeta, Everton, Luiz Araújo, né? Aí o Gerson, que é craque. Não tem, o Flamengo é campeão brasileiro, irmão. Não tem um time de futebol sul-americano e no mundo, o Flamengo hoje briga com o Real Madrid, briga com o Barcelona, briga com o Manchester. Se fizer
certinho, briga com todo mundo. Botar o Flamengo na Champions League aí, botar no Premier League, o Flamengo briga para ser campeão. Isso é o que eu penso do Flamengo. Aí você pega o Corinthians, o Roberto, há quanto tempo que ele não joga? Legal, vai. Aquele que eu e o Godoy, o Souza, o Veloso, os donos da bola, a gente chega e fala, pô, não, ele tá jogando. Não, você fica ligando pro Cascão ver, eu tô com dor no ombro, tô com dor na fimose, que não sei o que. Não tem essa comigo. Não tem esse negócio de ficar mandando recado pra mim, não. Nem a sogra minha eu falei hoje que eu pego a filha dela, eu namoro a filha dela, eu faço umas coisas, a gente brinca, a gente toma dura. Aí eu vou dar moral pra minha sogra hoje. 4-0, quer que eu fale da sogra? Godoy tava do lado. Godoy falou, graças a Deus que a minha morreu, né? Godoy falou, isso é um absurdo, Godoy, você falar uma coisa dela. Você falou sim, você falou, que bom que morreu. O que é isso, Godoy? Aí, amava, amava, você deu graças a Deus. Aí, voltando, o Memphis, craque, certo? Joga muito. Saiu ontem, pá, tá tudo certo. Vamos lá, quem tá jogando bem no Corinthians? O Romero fez o gol contra a equipe do Racing, 43 gols, e é o único cara que desenvolve, que tenta jogar e que não é o craque. Vamos lá, quem tá jogando? Aí o Corinthians, no Campeonato Paulista, pô, ganhou de todo mundo, perdeu só pro São Paulo, era um time com aspecto de 3 volantes. Aí veio o seu Orlando, interino, né? É igual vice-presidente, vice-prefeito. Os caras que é vice-presidente, ele fica vendo os caras, fala lá, tá vendo? Falei, desgraçado. Aí o vice-prefeito, olha lá, tá vendo? Fez lá aquele negócio, avisei, quando eu assumi, você vai ver. Eu falei que não era pra assinar. Eu falei, torcendo pro cara morrer, torcendo pro cara ficar aleijado, torcendo pro cara bater o carro, né? Pra pegar as coisas, né? Tá viajando, falei lá. Pegou lá. É isso. Agora, interino, meu irmão, você vai jogar contra o time do Racing. Aí você vai jogar com o Flamengo, você coloca o Carrilho do lado, né? Lá direito. Pra marcar o Ito, Não, brincadeira. Não, aí você bota 2 volantes. Aí você bota o Ranieri pra correr que nem um desgraçado, foi o pior jogo dele, mas ele é bom de bola. E o Bidon pra ficar com Gerson do lado direito, o De La Cruz marcando enfincado. Aí você pega o De Rascaeta, que é um monstro. Aí você pega o volante, que é o De La Cruz, o outro, Pulgar. O Pulgar, que é um baita do volante. A chegada do Wesley, Aí o treinador vai, sai o Memphis, aí o Nenê, zagueiro, de vez de proteger a zaga, o Orlando, o zagueiro, bota o Igor Coronado. Coronado neles. Coronado nele. Aí o que o Flamengo fez? Pá! Era pra ser uns 8. Mas o problema não é perder. Não, era pra ser uns 8. Era pra ser uns 8. Era mais. Não, era pra ser uns 8, Veloso. As 3 defesas que o Hugo fez, as bolas na trave. E aí também a gente sabe que a gente jogou, e o Godoy sabe que foi um. A gente tira o pé. No segundo tempo tirou. Tira o pé. Vocês não sabem o que é tirar o pé. Vocês que não jogaram no Maracanã, no Morumbi, não apitaram, vocês não sabem o que é tirar o pé. O cara pega a bola, joga pro lado, né, enrola, porque não quer humilhar o adversário, tem o respeito. E isso aconteceu ontem. E aconteceu, porque se força, era 8-1. Mas a minha pergunta para vocês 3 não é o jogo de ontem. É tudo que eu coloquei. Você sair fora da pré-Libertadores, você estar na Sul-Americana e você estar na 3ª posição, com 4 pontos. Qual é a bagunça? Qual é a bagunça dos jogadores? Era o Emiliano? Era o Ramon? É isso que às vezes eu não entendo, sacou? Eram eles. Eles eram responsáveis por o time não desenvolver. O Corinthians é raça, irmão. O Corinthians é disposição. O Corinthians não é técnica, nunca foi. Mas o que esses caras estão achando aí, que eles acham, porque ganhou um campeonato que está tudo bem. Aí, em cima disso, para vocês 3, o que o Dorival Júnior tem que fazer para entender o que ele viu, o que ele sabe, o que ele escuta? Porque é o seguinte, ô Pica-Pau, quando o dirigente vai te contratar, ou quando o CEO vai te contratar, eles contam só as coisas boas. Então vamos lá, qual a coisa boa? O Memphis, daqui a pouco o Garro tá voltando, o Carrilho joga muito, o Hugo é demais. Não, peraí. Conta do Kaká, conta do Igor Coronado, conta do Matheus Bidu, conta do Hugo, né? Conta do Hector.
Hector Hernandes, conta de quem não entra para jogar, do Thales Magno, que depois que renovou não jogou mais nada. Tem que contar a verdade para ele, porque nesse sentido, diga-se de passagem, Cascão, Léo, o raio que eu parto aí em cima para saber como é que tá, senão fica uma hora aqui falando. Faço stand-up aqui da sogra. Quem nunca quis ver a sogra de biquíni? Não, tá apontando pra Já mim. viu? Não. Já viu pelada? Tá doido? Você? Não, nunca vi. Vocês nunca fizeram isso aí pra sogra? O que você comeu? O que Não, vocês no nunca café da fizeram. manhã? Ah, só eu, né? Só eu que fiquei olhando minha sogra. Tá Esses bom. pensamentos aí só você tem. Tá bom. Vamos lá, voltando. Volta. Voltando. Volta Aí você, ó, olha. Não, passeando. Ó, os caras passeam. Parabéns ao Flamengo. Se o Flamengo disputar a Champions League com esse time aí, meu irmão. Tá um mundial com os times da Europa. Não, te falar, com todo respeito ao Palmeiras, ao Botafogo e ao Fluminense. O Flamengo, meu irmão. O Flamengo é o melhor time do Você falou, o Flamengo é um dos maiores times do mundo, meu irmão. Do que eles estão jogando é impressionante. É impressionante. Mas você viu o De Arrascaeta correndo? Pra caramba. Você viu o Wesley? Você viu o Ayrton? Você viu o Gerson? Você viu o Pedro marcando? Mas quem vocês são aí do Corinthians? André Ramalho, Carrilho. Mas o Carrilho, o que você é? Pô, tá de brincadeira. Aí vem nessa. O esquema tem que ser feito de que jeito, né? Porque a gente sabe que o Dorival Júnior gosta. Eu acho que ele vai partir para esse esquema do 4-4-2. Tá, e aí? Mano, eu vou te falar uma coisa. Quando você pensa que ele não pode surpreender, ele surpreende. Fala sobre a sogra. Fala se já viu a sogra de biquíni, pelada, é incrível. É incrível. Mas também que esse é o pacote Neto, né? Mas falando sobre o jogo especificamente, teve um ponto ali que, obviamente, ele foi coerente na sua fala, né? Falando que o jogo poderia tranquilamente ter sido 6-7 até 8-0 se não fosse o. Isso pra quem assistiu o jogo, viu que tranquilamente. Volta batendo aqui na cara. Que tranquilamente poderia ter 7-8-0. Porém, aquilo. O Flamengo, já de alguns anos pra cá, é um time que cria inúmeras chances, porém não consegue converter essas chances criadas em gol. Hoje conseguiu, por isso foi 4-0. Mas poderia ter sido mais? Poderia. E ele chegou a mencionar até isso, né? Para quem já foi jogador profissional e até pessoas que acompanham o futebol, sabe que quando você consegue construir um placar muito grande, ainda no primeiro tempo, 3, 4-0, geralmente no segundo tempo você tira o pé. E ele chegou até a mencionar isso, né? E jogadores ali também comentando ali, Pouso e Veloso. No segundo tempo você tira o pé e obviamente isso faz parte, né? Para a humilhação não ser tão grande. Porém, mesmo o Flamengo tirando o pé já no segundo tempo, ou até mesmo no final do primeiro tempo, o Flamengo teve chance de fazer 5 até 6-0. Isso demonstra que o time do Flamengo, quando está jogando em casa ou até fora, principalmente em casa, com o apoio da sua torcida, coloca aquela intensidade muito alta, principalmente nos primeiros minutos de jogo, vai ser difícil bater o Flamengo, né? Sabemos que o Gerson não jogou o que poderia jogar nesse jogo, Pulgar nem tanto, o Wesley também não, então é aquilo. Sabemos que quando todo mundo do Flamengo, o coletivo do Flamengo está muito bem, principalmente o Flamengo consegue empatar, né? O resto, a situação é vitória, 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 né? Sabemos que o Flamengo não vai conseguir colocar essa intensidade jogando fora de casa, nem todos os jogos, mas jogando dentro de casa a vitória é praticamente certa, né? Mas cada jogo é um jogo, cada jogo é um enredo diferente, e o que a gente pode fazer é acompanhar os próximos capítulos. Libertadores é uma situação totalmente diferente, o Flamengo vai enfrentar agora a Copa do Brasil, depois do Brasileirão e depois de Libertadores novamente, né? Que tem quem é do Central Córdoba fora de casa, mas até lá ainda tem muita coisa para acontecer. Então é isso aí, tamo junto e é nóis. Deixa o like aí.